Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com alegria, mais uma vez aqui nos encontramos para nosso momento de oração com Deus, nosso momento de partilhar a palavra de Deus, pedir a bênção para a nossa casa e para a nossa vida. Aquele momento em que a gente reza também por nossa família, aquele momento também que a gente reza por aqueles que estão próximos de nós. E eu quero pedir que Deus abençoe muito a você, a sua casa, a sua família, e que o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais. E Ele vai fazer isso, né? Deus faz isso. Então quero pedir hoje, no início deste momento de oração, quero pedir esta presença, esta bênção, esse olhar de Deus sobre você, sua casa, sua família. E eu sei que muitas coisas você tem aí no seu coração, né? Eu sei que muitas coisas você tem no seu coração para que Deus olhe, Deus coloque a mão, Deus proteja, Deus abra caminhos. O dia de hoje só está, né, começando, né? O dia de hoje só está começando, né? Então a gente vai colocar diante de Deus a nossa vida, a gente vai pedir esta proteção, a gente vai pedir esse cuidado, a gente vai pedir essa ternura e Deus vai transformando todas as coisas. Deus vai agindo, Deus vai colocando as mãos, Deus vai mudando toda e qualquer realidade nossa. Então, Deus seja louvado, né, por mais este momento, pela sua vida, por tantas coisas que hoje você tem planejado. E eu quero dizer para você, né, que a gente sempre precisa desta força, desta coragem. Eu digo para você hoje, né, a gente abraça, né, todas as oportunidades que Deus dá para cada um de nós. E uma oportunidade muito bonita que Ele deu a você, né, foi o despertar desse dia. Você está acordado. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Você está acordado. Tantos planos para esse dia. Tantas coisas que você vai fazer nesse dia. E o Senhor, Ele vai colocando a mão no meio de tudo isso. E eu tenho certeza que tudo vai dar muito certo. Então, né, força, coragem, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer as coisas acontecerem e o Senhor, Ele sempre nos ajuda, né? A gente coloca o nosso sonho, a gente coloca o nosso projeto, a gente coloca aquilo que a gente vai viver nesse dia e Deus coloca a sua mão. E juntos a gente chega lá, né? Juntos a gente conquista, juntos a gente dá este passo maravilhoso, juntos a gente se torna mais do que abençoados. Quero louvar e agradecer a Deus então por isso, louvar e agradecer a Deus pela tua vida, louvar e agradecer a Deus pela tua casa e pela tua família. E eu digo mais uma vez, né? Hoje muitas intenções elas vão aparecer aqui, já estão aparecendo aqui, pedidos de saúde, né? Pessoas amadas que estão grávidas e assim por diante, né? Bênção da casa e da família. E eu quero dizer que novamente vou estar rezando por você, tá? Vou estar rezando por você. Sempre tenho celebrações, momentos de oração. Ontem eu rezava, né, pelas intenções que você colocava aqui. Ontem celebrava 2 missas e colocava cada um de vocês aqui. E espero também que Deus, na sua infinita misericórdia, chegue até a tua casa, a tua família e te abençoe. Hoje nós vamos olhar para uma figura muito querida e muito bonita, João Batista, né? Hoje é o dia que a igreja nos dá João Batista como modelo, modelo de fé, modelo de princípios e de valores, colocou a sua vida a serviço. João Batista diz assim, que a gente precisa ser violento
para conquistar o reino de Deus. Mas aqui, muita atenção. Violento não no sentido de sair por aí, né? Dando tiro, batendo em todo mundo, espancando. Não, não é essa violência. Mas é um outro tipo de violência que João Batista fala. Ou seja, para a gente não se perder, ou seja, para a gente não entrar num barco furado, para a gente não perder a nossa vida, a gente tem que lutar com força, com garra. A gente tem que dizer, aqui na minha casa isso não vai acontecer. Não vou deixar acontecer isso com a minha família, com a minha vida, no meu ambiente de trabalho. Esta é a força, essa violência que João Batista vem nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aqui eu quero convidar você a rezar junto comigo a oração do Espírito Santo. Vamos pedir com esta oração o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus hoje, que nós vamos colocar no nosso coração, o Evangelho de hoje, ele se encontra em Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 15. Mateus capítulo 11, versículo 11 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade, eu vos digo, de todos os homens que nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui eu gostaria de refletir parte deste evangelho, porque ele nos traz um grande ensinamento. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Nenhum é maior do que ele. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Essas palavras que hoje nosso Senhor Jesus Cristo vem colocar no nosso coração, né? Eu falava antes da violência, né?
mas não é aquela violência física, jamais, 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 né? Mas veja, hoje, né? E eu ontem falava na missa à noite, ontem aqui na noite eu falava na missa e dizia assim que nesta semana Deus ele tem caprichado muito, muito na sua palavra, com um objetivo muito grande. Sabe, a palavra, né, de Deus esses últimos dias, ela tem sido um verdadeiro conforto, um encorajamento para a gente não desistir dessa nossa luta constante. Sabe, a gente não pode desistir. Você já chegou tão longe, você já conquistou tantas coisas, você já passou inclusive por tantas perdas, né? Mas você já chegou tão longe. Não é hora de desistir. Não é hora de parar. Não é hora de retroceder. É hora de manter-se vivo. É hora de manter-se lutando. É hora de seguir em frente. É hora de não desanimar. Ontem Jesus dizia, se você se sente cansado, fatigado, vem cá, senta do meu lado que eu vou te ajudar. Sabe? E é aquele momento de oração que a gente faz. Eu dizia ontem que a gente precisa rezar em casa. Sim, a gente precisa rezar em casa. E eu sei que você é uma pessoa que reza em casa. Mas eu também falava ontem da importância de estar numa igreja. E aqui eu quero te intimar novamente. Sabe por quê? A gente precisa ser violento com algumas coisas. Porque a gente vai se acomodando. A gente vai ficando em casa. A gente vai pedalando. A gente vai pescando. A gente vai, quem sabe, final de semana é dia de ajeitar a casa e tudo mais. Eu concordo que também a gente pode fazer isso. Mas você precisa colocar o essencial na sua vida. E o essencial é Deus. O essencial é a Eucaristia. O essencial, sabe, é essa presença maravilhosa desse Deus que te impulsiona, que faz você seguir para frente, que faz você dar este passo, que faz você ser alguém maravilhoso, alguém especial. Então veja só, né? Palavra de Deus, quando Jesus vai falar de violentos, né? Violentos são aqueles que olham para a sua vida e fazem o que precisam fazer. Violentos são aqueles que não se deixam levar pelas promessas falsas. Violentos aqui no contexto do Evangelho são aqueles que não vão conforme o vento. Violentos aqui no Evangelho, Jesus diz, só vai conquistar o céu quem for violento, ou seja, é aquele que inclusive vence, né? Vence a tentação de dizer assim, eu não vou na missa, não sei o quê. Sabe, é disso que Jesus está falando. É aquele que vai vencendo as tentações. É aquele que vai vencendo as tentações. Violento que conquista o céu é aquele que não se deixa levar, né? Não se deixa levar por coisas que a gente sabe que vai fazer a gente sofrer e assim por diante. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, quando Jesus vai nos falar disso, quando Jesus vai nos dar João Batista, é uma palavra de encorajamento, tá? É uma palavra de encorajamento para você. Não desista, tá? Não desista. Você já chegou tão longe. Você já conquistou tantas coisas. Você já avançou tanto. Você já batalhou tanto. Você já conseguiu, sabe? Você já conseguiu transformar tantas coisas. Não é hora de parar. É hora de ter prudência? Sim, eu concordo, né? Eu concordo muito. Quem é um pouquinho mais próximo a mim, assim, né? Que fala, que conversa de vez em quando, sabe que e eu gosto muito de dizer assim, olha, a gente precisa ter os pés no chão,
não dá para dar o passo maior que a perna, né? Quem sabe não é hora de gastar com supérfluo, algo parecido, né? Porque a gente vive momentos que tem uma certa incerteza, mas a gente não pode perder a coragem. A gente não pode perder, sabe? A gente não pode, né, ficar na zona de conforto somente. Muita gente que só quer ficar na zona de conforto. Tem muita gente que não vai para frente porque, sabe, fica na zona de conforto. Ah, tá bom assim, não sei o quê. Mas assim já faz 30 anos que tá. Então a gente precisa ter essa coragem tão necessária, sabe? Nós devemos ter essa certeza de dar esse passo porque a gente não está sozinho. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Eu quero dizer assim uma expressão que tem tocado muito o meu coração. Eu já estou preparando uma formação que vou ter domingo com um retiro de crisma do ano que vem aqui. E eu estou a semana toda rezando e semana toda preparando, lendo e colocando num rascunho para amanhã produzir um texto um pouco maior. E eu tenho chegado a uma conclusão muito forte e muito bonita. Sabe, é o próprio Deus que nos toma pela mão e nos diz para não termos medo. Sabe, nesses momentos de estudo que eu tenho feito, rezado, olhado para a palavra de Deus, o que eu tenho sentido? Deus tem dito assim, Deus nos pega pela mão e diz assim: não tenha medo, porque sou eu que te sustento, sou eu que vou te ajudar, sou eu que vou colocar a palavra final, sou eu que vou mudar o final de tudo. E a gente precisa ter, sabe, esta confiança. Por isso eu gostaria de dizer a você, tá? E eu vou dizer a você mais uma vez. Não é hora de desistir, né? Não é hora de abandonar teu propósito. Não é hora de entregar-se, né? Por isso ou por aquilo. Eu sei que tem muita gente que reza aqui que tem uma outra limitação de saúde. Eu sei que tem gente que reza aqui comigo nesse momento que está lutando contra doenças difíceis. E eu digo assim, força, coragem e se entregue na mão de Deus e vai para a frente. Sabe, a gente precisa ter esta confiança de que o braço forte que nos sustenta na nossa luta é de Deus. Sabe, mas a gente também precisa, no contexto do Evangelho, aí vem o ser violento, né? O ser violento, né? A gente precisa estar decidido a dar este passo. A gente precisa investir tudo para a gente alcançar nossos sonhos, nossos propósitos, alcançar o céu. Sabe, é isso que João, é isso que Jesus vai falar, os violentos vão conquistar o reino dos céus. Porque para ser alguém na vida, não dá para, né? Para ser alguém na vida, não dá para ser qualquer um. Para ser alguém na vida não dá para ser mole, né? Eu uso uma expressão às vezes, né? Que a vida é dura só para quem é mole. Ou seja, né? Não me leve a mal, mas a gente precisa decidir a dar este passo. A gente precisa avançar. A gente precisa lutar, inclusive, contra a força da nossa carne. Sabe, a gente precisa lutar contra a força da nossa carne, porque a nossa carne, o nosso humano, ele não é acostumado a fazer esforço, a renúncias, sabe? Então por isso que eu digo, para ser alguém de Deus, hoje é muito difícil. Gente, é muito difícil. Pense ali, pense nos seus 10, pense nas 10 pessoas mais próximas de você. Faz esse exercício. Pensa nas 10 pessoas mais próximas de você. Pensa nas 10 pessoas mais próximas de você nesse instante. Agora eu te pergunto, quantas delas são de igreja? Quantas delas estão buscando a Deus?
Quantos delas vão numa missa? A gente vive esse momento que, inclusive, para ser de Deus, a gente precisa ser violento com as coisas do mundo. A gente não pode deixar, né? A gente não pode deixar o espírito do mundo nos afastar de Deus. A gente não pode. Muitos de vocês que estão aqui, que estão rezando, são casados, talvez já passaram por um momento de perda do cônjuge, né? Talvez é viúvo, talvez é viúva. Mas veja o quanto você luta pelo teu casamento. Veja o quanto você luta pelo teu casamento. E você teria tantas oportunidades de aventurar-se por aí. De aventuras de amor e não sei o que, e não sei mais o que. O mundo tem dito isso. O mundo tem dito isso. O mundo tem dito que não precisamos mais ser fiéis um ao outro. Mas a gente sabe, quando uma pessoa começa a aventurar-se amorosamente, né? A gente sabe o que acontece com esta pessoa. A gente sabe. Sabe? Então, é essa violência, né? É essa violência que Jesus diz. Os violentos conquistarão o reino do céu, né? Veja, em casamento, se a gente não for violento com as tentações, a gente acaba, né, machucando o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso esposo, a nossa esposa. A gente acaba pisando, a gente acaba se aventurando ali, traz sofrimento para dentro de casa. Eu digo, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa de homem com H maiúsculo, de mulher com M maiúsculo. Ou seja, é preciso ser homem de verdade, é preciso ser mulher de verdade. A gente hoje precisa dar esse passo. Já muitos de vocês aqui já são, quem sabe até já têm a graça de ter filhos grandes, né? Filhos que, quem sabe, ou filhas que já lhe deram netos e netas. Veja só, veja como é que está a nossa geração de hoje. Veja como é que está a nossa geração de hoje. Porque se você não ensinar, se você às vezes não cortar algumas coisas, nós vamos ter a geração do não me toque. Tudo que toca machuca. Nós vamos ter a geração do qualquer não já vira talvez um trauma, algo parecido assim. É disso que Jesus está dizendo. Ou a gente, de fato, abraça a nossa vida, sabe? Abraça a nossa vida e a gente consegue dar esse passo. Veja, se você quer ser feliz, se você quer ser alguém na vida, se você quer estar bem, não é agradando todo mundo que você vai estar bem e ser feliz. A violência que Jesus fala, né? Que é preciso sim, os violentos vão conquistar o reino dos céus, significa que a gente vai dar o nosso 100%. Significa que a gente vai dar o nosso sangue pela causa. Significa, né, que, como se dizia, né, antigamente, se colocar, né, o coração no bico da chuteira, né? Ou seja, vestir a camisa, lutar, renunciar, abrir mão daquilo que vai atrapalhando a nossa vida. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, esse tempo que nós estamos vivendo, e coloca muito isso no teu coração, esse tempo que nós estamos vivendo, ele exige de nós coragem. Sejamos corajosos. E eu digo para você, não é o momento de desanimar. Veja, sejamos violentos, entre aspas, na busca pela santidade, porque o céu é daqueles que são violentos e decididos. E eu volto a dizer, violentos aqui não é dar um tiro em alguém, dar um soco em alguém, humilhar alguém. Não é essa violência. Não, mas é ser aquele que sabe o que quer para a vida. Deus, Ele está sempre conosco.
sempre conosco. E a gente precisa dar este passo. Porque se você parar, se você sentar no meio-fio da vida, né? No meio-fio da rua, baixar a tua cabeça e começar a chorar, e começar a rolar, e começar a espernear como uma criança mimada e birrenta, ninguém vai parar para te ajudar. Ninguém. Sabe, a gente precisa, mesmo com tantas situações que acontecem, a gente precisa erguer a cabeça e seguir em frente. Erguer a cabeça e seguir em frente. Acreditar que a gente pode. Acreditar que a gente consegue. A gente precisa cercar de cuidado, de amor, de fidelidade, de respeito aquelas pessoas que nós amamos. Aquelas pessoas que nós amamos. E aqui eu vou, quem sabe, aqui eu vou numerar algumas. As pessoas que nós amamos é teu pai e tua mãe, com todos os defeitos que eles têm. Né? É teu esposo e a tua esposa, com o jeitinho de ser dele ou dela. É aqui o teu filho ou a tua filha, do jeito como Deus lhe deu. São os teus netos, que são tuas netas, que são um grande presente na tua vida. São essas pessoas, né? Poderia falar de irmãos e de irmãs, mesmo que a gente não se dê 100%. Mesmo que a gente não se dê 100%. Talvez é aquele amigo, talvez é aquela amiga que é mais do que um pai e uma mãe. É mais do que um irmão. É mais do que uma irmã. São essas as pessoas que a gente deve cercar de amor, de fidelidade, de cuidado e de ternura. E vamos fazer isso e a gente vai conseguir tantas coisas. Então eu digo para você, coragem. Digo para você, você já avançou tanto. Não para agora. Não é momento de desistir. Quem sabe, né? Quem sabe sim, é momento de ter aquela prudência que é saudável, né? É olhar bem o que você vai fazer, é dar o passo que você precisa dar, né? Com toda certeza. Mas não é hora de parar. É hora, né? De seguir em frente. Lembra aquela expressão que eu usei todos os dias? Né? Quando Deus percebe que um homem acordou, né? Quando Deus percebe que um homem acordou e esse homem vai de manhã para a frente do espelho, sabe o que Deus diz para esse homem? Vai lá, guerreiro, vive a tua luta, vai para frente, que vai dar certo. É isso que Deus diz para você. Lembra o que eu falei há poucos dias? Quando uma mulher acorda, né? Quando uma mãe, como uma esposa, quando uma mulher acorda cedinho, o inferno treme. O demônio diz assim, não pode ser que ela acordou de novo. Foi dormir tão cansada, tão preocupada e está de pé de novo. Não pode ser. Né? Por isso, a gente olha para frente e a gente segue. Foi assim que João Batista fez. Hoje é João Batista aqui, né? Hoje é João Batista que aparece. Foi assim que ele fez. E foi assim que ele conquistou o reino de Deus. E foi assim que ele abriu os caminhos para Jesus. Então, Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe tudo aquilo que você está vivendo e que você está fazendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Dentro de nós, para nos conservar, à frente de nós, para nos guiar, atrás de nós,
para nos guardar, sobre nós, para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem e que Deus te abençoe, hoje e sempre.